Agora, microfone Jovem Pan na Europa. A França aprovou na noite de terça-feira uma nova lei migratória que tem gerado polêmica no país. Na Assembleia, o texto recebeu 349 votos a favor e 186 contra. E o resultado foi comemorado pelo governo. O correspondente Luca Bassani volta com a gente diretamente da Espanha. Explica melhor essa discussão. Luca, o que disse essa nova legislação? Olha, Paula, essa nova legislação ela foi aprovada por ampla maioria dentro dos órgãos legislativos da França e tem dois objetivos centrais. O primeiro é restringir o acesso a alguns direitos sociais de imigrantes ilegais ou imigrantes que chegaram na Europa pelas vias ilegais e são considerados não comunitários, ou seja, imigrantes que não venham de outros países da União Europeia e, obviamente, desconsiderando os refugiados que, pela lei dos direitos humanos europeus, também têm direito a todos os benefícios sociais oferecidos pelos países europeus. Segundo essa proposta, alguns desses imigrantes que não têm emprego, eles deveriam esperar até 5 anos para poder fazer o requerimento de qualquer uma dessas bonificações sociais, seguro-desemprego, entre outros valores pagos pelo governo para ajudar esse tipo de população dentro da demografia da França. Outra proposta é também a remoção de imigrantes que estejam relacionados a crimes, que estejam relacionados com ilegalidades, isso de maneira mais fácil, com um processo um pouco mais rápido, fazendo com que alguns indivíduos que sejam considerados perigosos para todo o bem-estar social dentro da Europa fossem devolvidos aos seus países ou deportados de maneira mais rápida. Como a gente pode ver, os partidos conservadores da direita, tanto o Reagrupamento Nacional, liderado pela candidata da direita, né, alguns até a consideram de extrema-direita dentro da França, a Marine Le Pen, e o Partido dos Republicanos, essa da direita tradicional golista, ambos conseguiram aprovar com outros partidos menores, o que dá um recado muito claro aos partidos de esquerda e de extrema esquerda, tanto a França Insubmissa quanto o Partido Socialista. O governo de Emmanuel Macron, todavia, como é composto por membros tanto da direita quanto da esquerda, está sofrendo um processo de esvaziamento, ou pelo menos ameaça de esvaziamento, já que o próprio ministro da Saúde disse que essa é uma medida muito retrógrada e que vai sair do governo, entre outros ministros que ameaçam essa debandada dentro dos ministérios de Emmanuel Macron. De qualquer maneira, nós vemos que esta questão relacionada às questões migratórias, o custo que imigrantes ilegais têm aos cofres do Estado, seja no Reino Unido, na França, na Itália, na Alemanha, entre outros países, tem sido uma discussão recorrente e o que tem feito também a direita crescer de maneira expressiva em eleições legislativas, tanto locais quanto aquelas que são a nível nacional. A gente vai continuar acompanhando, vendo como isso vai repercutir tanto para o presidente Macron, como se também outros países europeus provavelmente adotarão medidas semelhantes durante os próximos anos. Luca Bassani, falando diretamente da Europa. Valeu, Luca. Bom, vamos ouvir então os nossos comentaristas a respeito desse assunto. Mota, agora há pouquinho a gente estava falando sobre a promessa do ex-presidente Trump, caso volte ao cargo, de promover o maior programa de devolução de estrangeiros, de imigrantes ilegais que estejam nos Estados Unidos, deportação, né, foi a palavra que me fugiu agora. E agora a proposta que vem da França, esse é um movimento que a gente pode chamar de internacional, ou pelo menos uma tendência de um movimento minimamente global, Mota, na sua avaliação? A gente precisa esperar para ver, Colombo. Esse é um problema global e grave. Essa situação da imigração, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é insustentável, né? Há vários aspectos desse problema. Um deles é o recebimento na Europa de imigrantes que não querem ser assimilados culturalmente. Eles vieram de países com regimes tirânicos, submetidos muitas vezes a regimes fundamentalistas. Quando eles chegam na Europa, em vez de aproveitar as características democráticas, liberais dos países europeus, eles querem trazer aquelas instituições dos lugares de onde eles vieram para a Europa. Outro aspecto é a sobrecarga dos serviços sociais, já que boa parte desses imigrantes, quando chega, precisa de ajuda para sobreviver. E aí é absurdo, logicamente, impor ao cidadão a obrigação de financiar benefícios sociais para imigrantes ilegais. E a chave aí disso tudo está nessa palavra, imigrante ilegal. É sempre bom lembrar que a imigração também pode ser
um veículo de infiltração, tanto de criminosos quanto de terroristas. Previsivelmente, os partidos de esquerda, os progressistas, e olha, boa parte da mídia na Europa já está dizendo que isto é uma medida da extrema-direita. Na verdade, é uma lei de extremo bom senso que demorou muito e que provavelmente vai ser copiada em toda a Europa. Felipe? É um ponto interessante, né? O mundo atual vive com uma crise financeira sem precedente, né? O mundo hoje está muito mais caro, né? A partir do momento que os Estados Unidos e a China buscam a interdependência entre si, o mundo ficou mais caro. A realidade do mundo hoje é crise financeira, juros altos, inflação alta, e isso acaba refletindo nos serviços públicos e o serviço de segurança social em vários países. E o que a discussão se inicia sempre quando a crise chega, não é? É por que os nacionais têm que pagar a conta dos imigrantes. Eu entendo que é uma questão de civilidade, não é? O mundo hoje também está diferente porque as crises humanitárias estão muito maior. As pessoas estão fugindo de guerras civis dos seus países, estão fugindo de ditaduras e de autoritarismo de outros países e buscam resguardo em outros países mais democráticos e mais abertos. É uma questão de civilidade esses países desenvolvidos receberem esses imigrantes. E sempre a discussão traz também um grau de xenofobia, né? Os países desenvolvidos da Europa, está vindo isso nos Estados Unidos também, né, sempre tem uma postura de xenofobia porque os serviços sociais não chegam nos cidadãos dos países de forma adequada, de forma eficiente, e a culpa sempre respinga nos imigrantes. E é bom lembrar em relação à França, né, que essa medida foi um apoio tanto do Macron quanto da oposição da extrema-direita. E quem ganhou no final foi a líder de extrema-direita, Marine Le Pen, não é? Que se fortalece ainda mais no debate político na França em relação às restrições de imigrantes ilegais. Mas é bom lembrar também, Rafael, só para finalizar, eu sei que estou me estendendo aqui um pouquinho, não é? Que é um pouco desumano deixar as pessoas que estão ilegalmente na França sem serviço de saúde, sem serviço de habitação. Como que essas pessoas vão sobreviver? Então, eu creio que o mundo tem que se fechar e criar uma fórmula de dar sustentáculo à sobrevivência dessas pessoas, que, na verdade, é uma questão humanitária.